E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, essa é uma aula especial porque, como vocês sabem, estamos fazendo a gravação simultânea. Meus queridos, é interessante a gente prestar atenção na aula de hoje, porque a aula de hoje ela é uma aula que vem a finalizar a etapa do milho e da soja, para todos os que estavam com alguma pendência de material. E a finalização que a gente vai fazer é qual? Nós vamos abordar o capítulo que fala de colheita, colheita, pós-colheita e beneficiamento desse milho, tá joia? E aí, pessoal, para a gente poder fazer essa conversa sobre colheita, pós-colheita e beneficiamento, vale vocês terem na memória de vocês tudo aquilo que já foi feito. E o que foi feito? Já foi feito o plantio, o manejo de pragas e doenças, e tudo isso foi feito para que você chegue finalmente no momento da colheita e você possa, então, né, colher os louros da vitória. Mas quais são os parâmetros que eu tenho que ter para poder fazer a colheita? Pessoal, um dos principais parâmetros que a gente deve ter é o dimensionamento do silo ou da unidade de armazenamento. Para que eu possa dimensionar o silo ou a unidade de armazenamento na cultura do milho ou em qualquer outra cultura de interesse de vocês, a primeira etapa e uma das mais importantes, para falar a verdade, nesse momento do dimensionamento, é você saber estimar a quantidade de grãos que serão coletados. Por isso, vamos trazer agora mais aprofundado um pouco a revisão da aula 8, finalzinho dela, onde a gente fala de estimativa de colheita de milho. Lá a gente simplesmente apresentou para vocês que existe no final do plantio a estimativa, né? Aquilo que você se propõe a colher e que você vem no final do momento do plantio estimar para que você possa dimensionar. Dimensionar como, Bruno? Você pode dimensionar unidade de armazenamento, você vai saber se os seus silos serão suficientes para armazenar a sua produção ou se você terá espaço para comprar produção de vizinhos. Ou, se você for armazenar em bags, a quantidade de bags que você precisa de comprar, da mesma forma em sacaria, se você for armazenar em sacaria, você pode, com a estimativa, prever pagamentos, prever compras, prever novos contratos. Então, essa etapa agora da estimativa da colheita é de suma importância para que você venha, então, a ter uma real noção de tudo aquilo que foi produzido e o destino que você poderá dar à sua produção. Seja em armazenamento, seja na busca de novos projetos, seja na troca, né, por materiais, insumos para um novo plantio, seja para cumprir contratos de mercado futuro estabelecidos com clientes seus, enfim, você precisa de saber quanto vai colher. Isso é um fato. Vamos apresentar alguns métodos para vocês. O primeiro método, o método mais simples e objetivo, é esse método descrito da seguinte forma: saber a população de plantas por área. Essa população de plantas por área você calculou lá na hora do plantio. Quando você definiu o espaçamento, quando você definiu o número de plantas que caiu por hectare, por metro linear, quando você observou o poder germinativo da sua semente e colocou uma quantidade a mais adequada para atender a necessidade do seu mineral, do seu cultivo. Isso tudo, então, você consegue lá atrás definir a população de plantas por área. Uma outra coisa que você tem que definir também é se a sua variedade, a sua cultivar de milho, é uma variedade que vai produzir uma ou, no máximo, duas espigas com alguma qualidade. O normal é você ter milho com uma única espiga por qualidade. Então isso é importante. Uma planta, uma espiga e um bom dimensionamento, beleza? Terceiro, você vai calcular o peso médio dos grãos de cada uma das espigas coletadas.
Logicamente, você não vai coletar todas, na verdade. Você vai estimar uma quantidade de plantas que a gente vai conversar um pouco mais daqui a pouco. Após ter o peso médio do grão de cada espiga, basta multiplicar pelo número total de plantas encontradas no talhão. Por exemplo, você fez uma amostra de um número total de plantas, né? De um número de plantas, 10 plantas, 20 plantas, ou seja, 10 espigas, 20 espigas, e como peso médio dos grãos encontrados nas espigas selecionadas, você teve, por exemplo, um peso médio de 180 gramas por espiga. Né? De 10 espigas, de 20 espigas, de 30 espigas, quanto mais você calcular, né? Quanto maior for o número de espiga coletado, menor será a margem de erro para a produtividade real da colheita. E aí, gente, um cuidado que vocês têm que ter no método é o seguinte: não adianta vocês pegarem só aquelas espigas maiores, nem tampouco as espigas muito pequenas. Vocês têm que pegar aquilo que seja representativo no campo de produção de milho de vocês. A partir dessa representatividade, vocês terão, então, condições de multiplicar. E aí, é muito fácil fazer isso. Porque a partir do momento que você define o peso médio e você encontra lá, por exemplo, 180 gramas, e você conseguiu levar para a sua área um stand final, ou seja, aquele stand de plantas adultas de 70 plantas por hectare, o que você tem que fazer nada mais é do que multiplicar o peso de cada espiga pelo número de plantas. Logicamente, a gente considerou aqui uma espiga por planta, tá? Nunca mais de 2 espigas com qualidade, uma espiga por planta, tá bom? A gente encontra algumas pessoas discutindo o fato da planta do milho ser prolífera, né? E isso muitas vezes ela pode ser sim, mas isso não é economicamente viável, porque as espigas ficam pequenas e com uma baixa produção. Então a gente considera sempre milho de qualidade, uma espiga por planta. Beleza? Cálculo feito. Chegamos lá então a 12.600 quilos por hectare de milho. Ótimo. Método 1 estabelecido. Mais fácil, se eu tenho então 100 hectares, eu tenho 1.260.000 plantas, não é isso? Vamos fazer a continha? Faça uma continha aí para vocês verem. 100 hectares, 1.260.000 quilos de milho. Beleza? Continuando o trabalho, ou 126 mil quilos de milho. Pegar a calculadora para saber. Calculadora em punho. Vamos ver aqui, ó, 100 hectares, 126, 12.600 vezes 100 hectares, é isso mesmo, 1.260.000 quilos de semente de grão por hectare. Próximo método é o método baseado no cálculo de Cornyn-Wild Calculator. Né? Essa regra foi publicada pela Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, e você pode realizar seguindo as etapas a seguir. Primeiro, conte o número de espigas em 4 metros quadrados, né? 2 vezes 2, 4 metros quadrados. Comprimento, se você quiser ter, em função do espaçamento, o número de metros lineares que você vai ter que fazer a retirada de espigas. Né? Por exemplo, se você tem espaçamento de 50 centímetros, você vai contar 8 metros lineares. Se você tem espaçamento de 90 centímetros, você vai contar 4,4 metros lineares, tá joia? Para poder fazer o trabalho. No mesmo local, selecione espigas representativas com o número de fileiras de grãos e o número de grão por fileira de cada espiga. Não conte os grãos da extremidade, que sejam menores que a metade do tamanho normal. Por quê? Porque eles não têm representatividade na colheita. Em seguida, estime a produção através de cada uma das espigas da seguinte maneira: número de espigas em 4 metros quadrados vezes número de fileiras de grãos vezes número de grão por fileira vezes ponto 7. Ponto 7 é o fator do método de correção que transforma bushels por acre em quilos por hectare.
Por que temos que fazer essa correção, pessoal? Porque o método foi desenvolvido pela Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. E lá a unidade de armazenamento é bushel e a unidade de medida é acre. Tá, joia? A área é acre e a unidade de peso é o bushel. Para transformar bushel por acre em quilo por hectare, você tem que multiplicar pelo fator 0,7. E você vai ter, então, essa estimativa em quilos por hectare com 15,5% de umidade. Então, armazenamento para colheita, 15,5% de umidade já é um valor que nos interessa, tá bom? Quarto, calcule a média de produção estimada de 4 espigas. 5. Repita as operações 1 e 4 em vários pontos do talhão, as operações de 1 a 4 em vários pontos por talhão, e calcule a média dos resultados para estimar a produtividade final da área. É um método, você vai ter um pouco mais de trabalho, mas você vai ter um método um pouco mais fidedigno à sua vontade, à sua necessidade. O outro método é o método 3, indicado pela Emater. Nesse método, vocês poderão estimar a produtividade com a seguinte expressão. Primeiro, a produtividade em toneladas por hectare a 15,5% de umidade será igual a NE vezes P, tudo isso dividido por EM e tudo ainda dividido por 1000, onde NE é o número médio de espigas em 10 metros lineares. P é o peso médio de grãos por espiga, corrigido para 15,5% de umidade, né? Obtido pela média do peso de 3 grãos de 3 espigas coletadas. E detalhe, o peso tem que estar em gramas. E é o espaçamento entre linhas. Esse valor que você vai encontrar nada mais é então do que tonelada por hectare a 15,5% de umidade. Tá, joia? Agora, o que vocês têm que ter em mente é o seguinte: estimativa de colheita, num cálculo, será tão exato, né? Nenhum cálculo será tão exato na estimativa de colheita como, né, a gente já mencionou. Porque é estimativa, pessoal. Se você pegou uma área que não é representativa, ela não vai ter as melhores condições de representar o 100% de fidedigno para o cálculo que você está fazendo. Claro, ajuda bastante, uma vez que você vai estar ali 90%, 95% próximo do ideal, do real, e você então terá condições de fazer uma estimativa muito mais bem feita do material que você está trabalhando. Só lendo aqui, né, como mencionado, não existem maneiras de estimar a produtividade na cultura do milho. Existem diferentes maneiras de estimar a produtividade na cultura do milho e em todas elas nos deparamos com inúmeras variações que podem nos induzir ao erro. Para minimizar a diferença entre o resultado real e a colheita da estimativa, devemos fazer um grande número de repetições da avaliação dentro da mesma área, ou seja, amostrar diversos pontos do talhão. Contudo, nenhum método será tão exato quanto a colheita da área inteira e a pesagem total dos grãos. Estimativa é estimativa, beleza? Tudo combinado? Sabendo disso, vamos à colheita, né? E lembrando, por mais que a gente faça colheitas manuais, etc., no milho, pessoal, grandes áreas, nós vamos dar preferência 100% à colheita mecânica em grandes áreas, tá? Milho, a gente vai fazer colheita manual em pequenas áreas, em áreas de agricultura familiar, em áreas de subsistência, em áreas destinadas à colheita de milho verde para atender o mercado de olericultura, né? Aquele mercado que você vai vender a unidade do milho para ser cozido e consumido pela dona de casa, pelo dono de casa, ainda em espiga. Então, colheita mecânica. Evitar o atraso é fundamental, porque normalmente você está fazendo esse trabalho em grandes áreas. Logo, vale relembrar nesse momento que você evita o atraso quando você faz um mapeamento na área das unidades
né, de produção, deixando próximos e intercalados variedades de ciclo precoce, ciclo médio e ciclo tardio. Assim, você começa a colheita nas variedades de ciclo precoce. Quando você termina essa colheita, a colheitadeira já está no ambiente das variedades de ciclo médio. Quando você termina essa colheita, a colheitadeira já está no ambiente de ciclo tardio, para que você possa, então, finalmente fazer a colheita da melhor forma possível. Não podemos nunca esquecer que o essencial para uma boa colheita é a regulagem de máquinas, e para isso você tem que calcular as perdas. Existe uma porcentagem de perdas que é aceitável para a colheita na cultura do milho, como em qualquer colheita, claro. Mas a gente vai ver um pouquinho daqui a pouco sobre esses fatores de porcentagem de perda. Existe também uma umidade que a gente considera a umidade ideal para a colheita, né? Que a gente já viu lá aproximadamente quanto? 15,5%, tá joia? E uma velocidade ideal para a colheita. Um pouco mais rápido, os grãos ficam quebradiços, um pouco mais lento, você tem perda de material na ventilação também. Isso a gente vai comentar um pouquinho mais para frente. Bom, cuidados ainda com a cultura para diminuir as perdas na colheita mecânica. Primeiro, encarar como parte do sistema de produção a colheita desde a semeadura. Se você fez, pessoal, lá atrás, regulagem da máquina de plantio para você fazer a colheita, para você fazer o stand adequado, lá no final você vai ter que fazer regulagem da máquina de colheita pensando nessa colheita adequada, tá? Posteriormente vocês vão poder observar na internet aí uma série de vídeos que nós vamos deixar disponíveis também lá no canal do YouTube sobre máquinas colhendo milho, né? Para que vocês possam então finalmente observar. É claro que por curiosidade muitos de vocês já olharam, aqueles que não tiveram acesso a colheitadeiras mecânicas ainda. Nós até fizemos uma viagem com uma turma ano passado para uma unidade do frigorífico Frisa, lá em Nanuque, e lá vocês puderam observar uma colheitadeira de milho razoável, de bom tamanho. A gente pôde observar uma colheitadeira razoável lá, né, de bom tamanho. E a gente pode deixar uma proposta dessa também encaminhada, né? Bom, que mais? Compatibilidade, claro, né? Você tem que regular a máquina de colheita com o mesmo espaçamento proposto para a cultura, por isso é recomendável que dentro da mesma propriedade a colheitadeira esteja regulada no espaçamento da plantadeira, para que você tenha então um melhor aproveitamento, uma melhor otimização na regulagem do material, né? Compatibilidade entre número de fileiras semeadas e a colheitadeira, né? É interessante você fazer um stand, alocar as plantas no campo de forma que a colheitadeira consiga atingir os mesmos espaços da plantadeira. Com certeza, o uso de híbridos resistentes ao tombamento, uma vez que você, ao fazer a colheita mecanizada, você precisa da planta ereta, a planta em pé, para que a máquina, ao passar, ela possa cortar o colmo, cortar o caule da planta de milho, sem perda da espiga, sem perda de semente. Um bom controle de ervas daninhas, porque erva daninha é o grande problema, é um dos grandes problemas na colheita da cultura do milho, porque ela embucha realmente na trilhadeira, né? da colheitadeira, e o planejamento da lavoura, como já foi dito, qual o tamanho, quanto tempo de uso, quantas horas de colheitadeira você vai precisar de passar na sua propriedade para fazer a coleta. Continuando ainda nossa conversa, colheita do milho, propriamente dita, aí o grão em estágio de maturação adequado, a colheitadeira trabalhando ao fundo, o grão em estágio de maturação adequado, e aqui, como a gente costuma observar, os transbordos cheios de grãos de milho no campo. Bom, colheita e pós-colheita do milho, as etapas de produção e pré-processamento. Pessoal, olha só, nas etapas de produção nós temos lá, primeiro o cultivo, depois do cultivo, beleza, colheita. E aqui as setas vermelhas indicam etapas recomendáveis. As setas pontilhadas indicam
possíveis variações. Então, quando a gente olha cultivo, colheu, transporte e processamento. No processamento, nós temos duas possibilidades. Primeiro, você já fez a coleta de grãos no estágio de umidade adequado, né? Essa coleta de grãos no estágio adequado, grão mais para o seco, você pode fazer a expedição direta para comercialização e consumo. Colheu, grão, umidade adequada, vende. Tudo bem. Ou você colheu em umidade adequada, você armazena para posterior venda. Tá certo? Entende aqui o que é variação, o que é recomendado? O armazenamento ele não é infinito. Ele armazena só para vender. Tá joia? Se ele armazenou para vender, é um raciocínio lógico. Por isso, etapa recomendada. Dos grãos secos, você pode expedir, vender diretamente, você pode passar para recepção, para a limpeza, melhorar a qualidade daquele grão armazenado, evitar pragas de colheita e pós-colheita, armazenar e expedição. Contudo, se o grão estiver úmido, ele vai para recepção pré-limpeza, né? Essa pré-limpeza, ela pode ou não passar por uma pré-secagem, mas ela sempre terá que passar por uma secagem. Via de regra, essa secagem ela é feita com ventilação forçada de ar no meio da massa de grãos. E você faz, então, o monitoramento da temperatura da massa de ar, umidade, e você, então, busca atingir essa massa de grãos a temperatura considerada mais adequada para o seu cultivo. Tá joia? Contudo, após isso tudo, você também pode ter a colheita manual. Colheita manual, vale ressaltar, como vocês estão vendo, agricultura familiar, né, diretamente ao ponto. Você colhe direto no reservatório do meio de transporte. E esse reservatório pode ser um balaio, esse reservatório pode ser uma carroça, esse reservatório pode ser um transbordo. Contudo, você vai fazer a coleta direta no reservatório do meio de transporte. Em todos os casos, evitar o atraso é essencial, uma boa regulagem de máquinas, considerando a umidade ideal e a velocidade correta nas colheitas, tá bom? E aí, gente, um esquema geral de uma colheitadeira, a gente tem que pensar é o seguinte: a colheitadeira, ela passa pela alimentação do trilho, o trilho, ele vai direcionar o milho, todo o milho coletado, juntamente com o material vegetal, também não esqueçam disso, para uma etapa de picagem e debulha do material do milho. Um túnel de ventilação forçada de ar vai promover uma separação do material vegetal, que é mais leve, do material do grão, que é mais pesado. E peneiras direcionarão o grão para a expedição no transbordo. E toda outra parte vegetal, de entulho, de sujeira, de mato, ela será separada por túnel de ventilação de ar, que irá despejar no fim dessa etapa todo esse material vegetal novamente no campo, tá bom? Também não esqueçam de passar por uma peneira, e essa peneira pode retirar os resíduos mais pesados que não se separam, que porventura não venham se separar na ventilação forçada de ar. Por exemplo, pedra, por exemplo, materiais mais finos que os grãos, que sejam mais pesados que o ar e o ar não consiga levá-los, né? Temos dentro do cilindro debulhador, nós temos o cilindro e o côncavo, onde a regulagem da distância entre o côncavo e o cilindro irá promover a debulha do grão. E essa regulagem, você tem que tomar cuidado, que quando você deixa o cilindro muito apertado, quando esse espaço entre o cilindro e o côncavo estiver muito apertado, existe uma tendência de quebrar o grão. Quando esse espaço está muito frouxo, existe uma tendência de passar grãos de milho aderidos à espiga e você vai considerar isso como perda na colheita, tá bom? E nós temos aqui, então, todo um sistema aqui, ó, de peneira, o sistema aqui axial, fazendo a coleta do grão e direcionando através de um parafuso sem fim para dentro das peneiras separadoras, as peneiras que irão fazer a separação do convento e tal. Então, de maneira geral, esse esquema ele persiste em todas as colheitadeiras, desde as mais antigas até as colheitadeiras mais atuais, onde nós temos
A debulha, né, o debulhador sendo num eixo axial, onde ao rodar pelo próprio eixo, essa espiga ela vai sendo debulhada e o material vegetal vai sendo direcionado, então, para uma expedição e, posteriormente, eliminação do excesso do material vegetal. Perdas na colheita. Se você observou grão aderido na espiga, me diz aí, como que vocês acham que estava o cilindro em relação ao côncavo? O cilindro em relação ao côncavo. Provavelmente eles estavam muito distantes. Quando eles estão muito distantes, a espiga consegue passar com o grão aderido ainda na espiga. Tá certo? Praticamente são estimadas 4 tipos de perda. Primeiro tipo de perda é o tipo da pré-colheita, depois o da plataforma, depois os grãos soltos e, por fim, o sabugo aderido ao grão. Bom, perdas da pré-colheita. Perdas de pré-colheita são aquelas que ocorrem antes de iniciar a colheita realizada. Vamos lá. Antes de iniciar a colheita, devemos realizar pelo menos 3 medições, contando os grãos soltos e os presentes na espiga sobre o solo. Quando que acontecem esses danos de pré-colheita? Quando você colheu fora do ponto, né? Você deixou secar demais, grão armazenou muito tempo na espiga e a própria natureza começou a ceder. O colmo cedeu, o grão se desprendeu, a espiga desprendeu. Esse dano, essa perda pré-colheita, você tem que contabilizar ela para você não superestimar as perdas na máquina. As perdas que irão ocorrer na plataforma, dos grãos soltos e dos grãos sabugo. Porque se você considerar as perdas de pré-colheita somando junto com a máquina, você pode ter um erro de interpretação. E esse erro, pessoal, é aquele erro que vai ser apresentado da seguinte forma. A máquina está toda regulada, está tudo certinho, mas quando você contabiliza o grão que está no chão e você esqueceu de considerar os grãos, a perda feita em pré-colheita, você superestima a perda da máquina. É como se a máquina estivesse desregulada, mas na verdade ela não está. E você nunca vai achar o ponto de regulagem, uma vez que parte dos grãos que estavam no chão são grãos de pré-perda, né? Perdas na plataforma. Perdas na plataforma, você observa aqui, olha só, passa a espiga inteira aderida no colmo ainda, né, nos processos de colheita. A plataforma pode ter cortado, jogado o colmo para fora, você não está tendo um direcionamento desse material para dentro da plataforma de trilhagem, então você tem que regular esse processo. O que está acontecendo? Você está passando no lugar certo, né? O aparador ele está na posição adequada, você tem que pensar isso tudo, tá bom? Para a determinação das perdas na plataforma, o que você deve fazer? Colocar amarração na área colhida, contar os grãos e subtrair as perdas em pré-colheita. Praticamente você pode colher, pessoal, e espalhar na área, marcar uma área determinada e contar todo aquele grão que caiu na plataforma, né? Outra, perdas no mecanismo de trilha e separação. Você vai subtrair as perdas em pré-colheita e as perdas na plataforma. Lembrando, gente, para ficar bem claro, não sei se vocês conseguiram entender, a plataforma está aqui na frente, olha. Perda na plataforma, você cortou esse grão que caiu aqui na plataforma, imediatamente após o corte, esse grão é perda de plataforma. Você tem agora as perdas de mecanismo de trilha e separação, que é o grão que você vai quantificar neste momento, após o trator passar, após toda a etapa de trilhagem, de separação ter sido feita. Então, você vai quantificar no chão, né? Vamos lá. Você vai quantificar no chão antes da máquina. Durante a máquina, você vai quantificar 2 vezes. A primeira vez é na perda de plataforma. A segunda vez é após toda a etapa de contagem e trilhagem ter sido feita e você então vai fazer a contagem em cima desse material, tá bom? Bom, cuidados com a cultura para diminuir as perdas na colheita mecânica. Vamos lá. Encarar como parte do sistema, a gente já falou. Compatibilidade entre espaçamento da cultura e linha da plataforma.
Compatibilidade entre os números da semeadora, isso é esse slide a gente já falou, né? Estou só repetindo para vocês, e fazer um bom planejamento da lavoura. Cuidados com a colheitadeira. Pessoal, verificar a questão hidráulica, como que estão os fluidos da colheitadeira, combustível, vá para o campo preparado, pessoal. Essa colheitadeira anda muito, você vai estar longe das centrais de manutenção, então faça toda aquela checagem de correia, toda aquela checagem de fluidos, você deve fazer previamente ao campo. Durante manutenção da colheitadeira, a colheitadeira trabalha 24 horas, então provavelmente você vai ter que fazer durante as etapas de troca de turno, engraxar a colheitadeira, você vai ter que fazer manutenção de correia, você vai ter que fazer manutenção de fluidos, tudo isso é extremamente importante, tá bom? E, é claro, limpeza do material, porque pode haver um momento de entupimento de ventiladores, então você sempre tem que estar atento às impurezas que vão ficando aderidas na máquina, identificando, conforme a sua vivência, por que essa impureza está ficando aderida à máquina. Se vocês hão de concordar comigo o seguinte, muita impureza aderida à máquina dificulta o fluxo de ar. Dificultando o fluxo de ar, você pode estar tendo perdas simplesmente pelo fato de que, se tem impureza aderida do lado de fora, provavelmente também vai ter impureza aderida do lado de dentro. Olha que sujeira que está isso aqui. Olha como é que essa máquina está contaminando o grão que vai ser usado posteriormente em ração animal, em ração, enfim, vamos mudar até o nome, né? Não é ração, como ingrediente para confeccionar alimento para alimentação humana. Então vai ter, olha só, essa máquina está fazendo fumaça, essa máquina ela tá desregulada e promovendo então uma perda de qualidade para o grão que será posteriormente usado como ração animal, como alimento humano, tá bom? Lembrando então das etapas de colheita, como já foi dito antes, colheita, cultivo, transporte, pré-processamento, e esse pré-processamento pode ser feito em grãos secos ou grãos úmidos. Grão seco, ele pode ser comercializado diretamente, ele pode ser armazenado, rapidamente comercializado, ou ele pode passar por uma recepção no galpão, pelo processo de limpeza, e posteriormente armazenado e comercializado. Ou ainda, você pode colher o grão um pouco úmido, esse grão úmido vai passar pela recepção, da recepção pela pré-limpeza. A pré-limpeza, ela pode ou não passar por uma pré-secagem, onde essa pré-secagem e a secagem dos grãos de milho são feitos com ventilação forçada de ar quente, né? E aí vai pelo processo da limpeza, que é muito mais fácil você limpar um grão que está seco do que um grão úmido, tá? A umidade, ela favorece a aderência de material vegetal no grão, então você primeiro seca, depois limpa, armazena e posteriormente vende. A venda pode ser feita a granel, pode ser feita em sacos, e o armazenamento pode ser feito tanto a granel como em espigas, considerando que a granel a gente também pode armazenar em big bags ou em sacarias. Tá joia? Bom, para que o grão colhido apresente bom padrão de qualidade, deve-se integrar a colheita ao sistema de produção e planejar todas as fases. Nesse sentido, várias etapas, como a implantação da cultura até o transporte, secagem e armazenamento de grãos, têm que estar diretamente relacionadas. Que etapas são essas? A área total plantada, a data do plantio, do início do plantio de cada gleba, para você poder roteirizar a máquina de colheita, a produtividade estimada para cada gleba, para você conseguir dimensionar o tempo e o número de unidades de recepção, de transbordo a serem destinadas para cada gleba, o número de dias disponíveis para a colheitadeira em cada gleba, dependendo do tamanho da sua área, o número de colheitadeiras que serão necessárias para poder processar toda a produção sua, né? A distância entre os silos e as glebas para você poder roteirizar da melhor forma possível, lembrando que o combustível é um dos fatores de mais gasto nas propriedades rurais. Velocidade da colheita, você tem que regular o trabalho da máquina a uma velocidade ideal, né? Número de horas de colheitadeira por dia, quantas horas você vai ficar com esse maquinário funcionando. Teor de umidade do grão, para você dimensionar lá na frente
a unidade de beneficiamento, a capacidade do secador, para que você deixe ou não o material em pré-secagem, e, por fim, a capacidade do silo de armazenamento, para que você tenha da melhor forma possível, após colhido e levado à umidade adequada, o armazenamento da melhor forma possível do grão que você trabalhou. E a colheita, então, a colheita deve ser iniciada quando o teor de umidade estiver na faixa entre 18% e 20% após a maturação fisiológica. Posteriormente a isso, você deve reduzir a 15, 15,5% e você vai atentar, então, para este ponto de umidade. Por que você inicia a colheita nesse ponto de umidade? Porque ao finalizar a colheita, você tem o grão armazenado na colheitadeira, armazenado nos ambientes de colheita iniciais em torno de 15 graus, 15 graus e meio. 15 graus não, 15% e meio de umidade. Para tal, o produtor deve levar em consideração a necessidade e a disponibilidade de secadores, né? O risco da deterioração e o gasto de energia na secagem. Se o preço do milho na época da colheita estiver pagando, faça muito bem feito para evitar perdas. Aqui uma foto da colheitadeira, né, da plataforma de colheita, com as diferentes barras de colheita aqui na frente, né? As etapas aqui, né, da colheita, a barra de transporte, a plataforma de corte, né? Os batedouros, né, juntamente ao pente do eixo côncavo, né? As cortinas de chapa para poder impedir a perda de material, uma vez que essa agitação ela é muito vigorosa para já auxiliar na separação da casca, auxiliar na separação do grão, da espiga, né, dentro da colheitadeira. Então, é uma agitação bastante vigorosa. Nós temos, então, aberturas retangulares de esteiras que irão pegar aquele grão e direcionar para o parafuso sem fio, que irá destinar o grão para a unidade de armazenamento. E, em função da ventilação forçada feita, você vai ter a palha e o sabugo sendo destinado para um ambiente adequado, onde ele será posteriormente despejado. Perdas. As perdas muitas vezes estão relacionadas com a velocidade. A velocidade de trabalho recomendada para uma colhedora é determinada em função da produtividade da cultura do milho, por causa da capacidade admissível de manusear toda a massa que é colhida junto ao grão. A faixa de velocidade de trabalho ideal para a colheita varia entre 4 e 6 km por hora, tá certo? Mas, em média, né, o trabalho é medido em toneladas por hora, de forma que você tenha a velocidade de 4 a 6 km por hora, sendo, portanto, né, ao tomar a decisão de aumentar ou diminuir a velocidade, não se deve preocupar com a capacidade de trabalho da colheitadeira em hectares por hora, mas verificar os níveis de perda para o milho. E o nível de perda, quando você regula a velocidade, regula a colheitadeira, o nível de perda aceitável para 1 hectare é de 1,5 saco por hectare. Então, daqueles 12 mil quilos que você calculou lá atrás, 1,5 saco. 1,5 saco, considerando um saco de 60 quilos, 60 mais 30, você tem 90 quilos. Dividido por 12 mil, você está considerando aí uma perda de 0,7%, né, do material na colheita, tá bom? Uma perda mínima, pessoal. Eu fiz isso mesmo, 0,7% do material na colheita. Tipo de perda em pré-colheita. Vai ocorrer no campo sem nenhuma intervenção da máquina, por isso ela deve ser quantificada, deve ser avaliada antes do início da colheita mecânica. E o motivo da gente fazer isso é observar se uma cultivar apresenta ou não problemas de quebramento excessivo do colmo.
se é adaptada ou não para a colheita mecanizada, porque simplesmente a cultivar pode não ser adaptada para a colheita mecanizada. Perdas da plataforma. As perdas de espiga na plataforma são as que causam maior preocupação, pois apresentam efeito significativo sobre a perda total. Tem origem na regulagem da máquina de colheita. De maneira geral, estão relacionadas com a adaptabilidade da cultivar à colhedora, né? Ou seja, a uniformidade na altura da inserção da espiga, a altura da inserção da espiga, porcentagem de acamamento da planta, porcentagem de quebramento das plantas, número de linhas de semeaduras, que deverá ser igual ao múltiplo do número de bocas da plataforma da colheita, e parâmetros inerentes à máquina de colheita, como, por exemplo, a velocidade do deslocamento, a altura da plataforma, a regulagem das chapas de bloqueio da espiga, regulagem do espaçamento e um monte de outras regulagens, tá bom? Então, a plataforma ela é perigosa, porque a plataforma pode jogar uma espiga inteira fora. Uma espiga inteira fora, ela vai ter ali fácil, seus 180, 200 gramas de milho. Tá? Considerando que você pode ter uma saca e meia como perda máxima, uma espiga inteira sendo desperdiçada de uma vez só é problema grave. Tá bom? Grãos soltos, as perdas de grãos soltos ocorrem no rolo da separação e de grãos no sabugo que estão relacionados à regulagem da máquina. O rolo espigador, geralmente no final da linha de plantio, recebe um fluxo menor de plantas. E com isso, debulha pouco a espiga. Ou então, a chapa de bloqueio está um pouco aberta e a espiga, ou ainda, né, espigas menores que as espigas padrão. Entrando em contato com o rolo espigador, as perdas por separação serão ocasionadas quando ocorrem sobrecarga no saca-palhas, peneira superior ou inferior um pouco fechadas e ventiladores com rotação excessiva, uma vez que a sujeira da peneira pode estar muito exagerada. Então, os grãos soltos, gente, a gente vê que tem um monte de possibilidades de acontecer, né, com relação ao tamanho do grão, etc. E por isso, na hora de você quantificar perdas, é muito importante que você quantifique essas perdas estimando, né, quando você for estimar a produção, você usar espigas que têm um tamanho médio padrão para aquela lavoura sua. Tá? Não considerem espigas grandes demais nem pequenas demais, uma vez que você poderá regular a máquina dessa forma, muito apertada ou muito justa, provocando perda. E uma coisa importante aqui que a gente tem que lembrar, olha só, por que a gente manter uma velocidade relativamente baixa, de 4 a 6 km por hora, mas principalmente focado no nível de tolerância de perda de um saco e meio? Porque velocidades baixas serão muito importantes para evitar a sobrecarga no saca-palha. Aquele ambiente da máquina, onde você vai fazer a retirada do material vegetal, aquele ambiente está muitas vezes sobrecarregado. Porque, proporcionalmente, a planta produz muito mais material vegetal do que grão. Mas o grão e o material vegetal convivem praticamente por toda a etapa de separação na colheitadeira. Então, uma baixa velocidade é extremamente importante para que você tenha uma menor sobrecarga no saca-palhas. Beleza? Guarda isso. Baixa velocidade reduz a sobrecarga no saca-palhas. Grãos no sabugo vão ocorrer quando? Vão ocorrer em função da regulagem do cilindro e do côncavo. A gente já comentou isso. Apresenta como possíveis causas a quebra do sabugo antes da debulha, grande folga entre o cilindro e o côncavo, velocidade elevada de avanço, baixa velocidade do cilindro debulhador juntamente com a velocidade de avanço. A gente recomenda que o cilindro debulhador ele ande pelo menos 25% mais rápido que a máquina. Se a máquina está a 4 km por hora, o cilindro tem que estar rodando a 5 por hora para que ele possa jogar o milho para dentro da máquina. Né? Tá bom. Bandas de cilindro torta ou variadas, côncavo torto, existência de muito espaço entre as barras. Então, quer dizer, o côncavo ele pode estar desalinhado numa região
você vai ter, né, um baixo contato com um alto contato com o cilindro, com o côncavo aqui embaixo. O do cilindro com o côncavo embaixo, enquanto que numa outra região, o cilindro ele está distante do côncavo, promovendo perdas no sabor, né? Grãos com teor de umidade muito baixa, perda de espiga aumenta. Por isso, a rotação mais indicada está na faixa de 400 a 600 RPM. A secagem natural no milho do campo traz benefícios no sentido de economizar energia na secagem artificial. Isso é importante a gente ter em mente, mas à medida que o milho seca, diminui a concorrência com a planta daninha, aumentando a incidência. Esse fato traz inúmeros problemas na operação de colheita mecânica, como, por exemplo, o embuchamento da colheitadeira com plantas daninhas, impedindo que a máquina tenha o seu desempenho no máximo. Secagem e armazenamento. Os grãos podem ser armazenados a granel, em silos, em sacarias no armazém. Caso se queira armazenar espigas, estas podem ser armazenadas no paiol ou ensacadas no armazém. A qualidade de milho armazenado, bem como as perdas na colheita e pós-colheita, dependem de vários fatores agora, pessoal. Cultivar, época de colheita, região de cultivo e regulagem da máquina colheitadeira. Vamos conferir uma coisa que o computador me deu um sinal aqui, rapidinho. Vamos dar uma conferida no material aqui. Pronto, saímos nesse momento, aqui no 39, voltando aqui no OBS, continua gravando, tudo bem. Volta, Shift F5. Próximo passo, então, fatores relacionados lá à pré-colheita. Confere características próprias ao milho, em que irão determinar respostas do produto ao manejo de pós-colheita e sua qualidade final. Estima-se em 3% a perda do milho que ocorre no milho produzido no cerrado, que é abaixo da média nacional de 4%, devido a condições climáticas da região. O que vai favorecer isso? Cultivares. Cultivar disponível. Vamos embora. Aqui. Cultivar disponível para os agricultores que se destina a suprir alguma necessidade regional, como adaptabilidade às características de solo, clima, tipo e cor do grão, resistência à doença adequada, colheita mecanizada ou composição nutricional, por exemplo. Desta forma, a diferença entre as características dos produtos colhidos, refletidos em sua composição química, sua resistência a danos mecânicos e ao ataque de pragas, influencia diretamente na qualidade final do milho armazenado. Cultivares ditas decumbentes, aquelas que prostam, né? Ou seja, cuja espiga se curva para baixo quando ocorre a maturação fisiológica, normalmente em torno de 32% de umidade isso acontece, favorecem a qualidade pós-colheita devido à dificuldade na penetração da água de chuva dentro da espiga ainda no campo. Então a chuva, quando encontra plantas que têm na espiga a característica de serem decumbentes, de serem pendentes, né? Você vai ter então um material que você vai ter uma menor facilidade para armazenar água de chuva. Secagem natural no campo, vale a pena refletir sobre isso. Na secagem no campo, a permanência do milho no campo traz inconvenientes de expô-lo a condições adversas de clima, ao ataque de pragas e maior suscetibilidade de trincamento na trilhagem. Por isso, tem as suas vantagens, mas quanto mais profissionalizado o produtor, menos tempo ele deixa o milho secando no campo. Condições climáticas. Caso as condições climáticas não difiram muito daquelas para a qual o cultivar foi desenvolvido, a tendência é de que a qualidade física e sanitária do milho corresponda às expectativas buscadas nos testes de produção que foram submetidos, né? Muitos produtores, antes de comprar uma variedade, uma cultivar muito para grandes áreas, ele testa essa cultivar, para ele poder ter uma noção real, in loco, né, da interação daquele cultivar com o ambiente. Lá na genética a gente chama de interação GA, né? Não é isso? Ponto de colheita. Momento ótimo para se colher o milho, de acordo com o tipo de armazenamento disponível ou finalidade que se destina.
O milho doce, por exemplo, é colhido entre 72 e 75% de umidade, de 20 a 28 dias após o florescimento. Já o milho pipoca é colhido com 20% de umidade. Quando se utiliza secagem artificial, após a colheita, ou com 13 a 15% quando se utiliza secagem natural. O grão de milho que será seco em silo cheio, devendo ter no máximo 20% de umidade, pois o tempo de secagem para este grão será longo, uma vez que ele já está em 20% de umidade. Tipo de colheita: a colheita pode ser novamente manual, promover menos danos à espiga, bem como a debulha manual. Estima-se de 1 a 1,5% de perda promovida pela colheita manual. Então, quer dizer, a colheita manual perde-se menos na colheita manual do que na colheita mecanizada. Contudo, entretanto, o rendimento da colheita é muito menor, muito mais baixo, requerendo muita mão de obra e aumentando bastante os custos. É mais apropriado para pequenas produtividades e terrenos declivosos a colheita manual. Na cultura mecanizada, a regulagem adequada às máquinas e suprimentos para reduzir as perdas em quantidade e qualidade. Ou seja, perdas de grãos de massa, perdas de grãos ou perda de massa de grão propriamente dita, e redução da qualidade por trincamento e quebra de grãos, além da ocorrência de doenças. E as perdas devidas à colheita mecanizada são da ordem de 8 a 10%. Limpeza é a remoção de impureza de restos culturais, de grão trincado, quebrado ou ardido em lotes a serem armazenados. Deve ser considerado previamente, o armazenamento deve-se realizar previamente o armazenamento com ou sem secagem para que se garanta a qualidade dos grãos normais e sadios, reduzindo a umidade e maximizando contaminações, uniformizando a massa de grão para que o processo de aeração ou de secagem aconteça. Armazenamento a granel do grão é a forma mais comum de se armazenar milho devido aos avanços tecnológicos disponíveis aos produtores, como colheitadeira, estrutura de armazenamento e secagem de grãos, apropriada para armazenamento de produção em maior escala e pode ser feita em silos aéreos, silos subterrâneos, em armazéns de sistema hermético. E o silo, então, é o principal método, é o método mais seguro de armazenamento, permitindo maior controle da qualidade devido à facilidade de associação com sistemas de secagem de circulação de ar forçado. No descarregamento do grão, o milho pode ser seco após enchimento completo do silo, ou seja, seco em lotes, ou pode ser seco em camadas. Quando se adota a secagem em lote, ou seja, silo cheio, a secagem muitas vezes é lenta e, portanto, a umidade do grão deve ser no máximo de 20%. Isso reduzirá o desenvolvimento de patógenos pós-colheita. Na secagem em camadas, realizar-se-á a secagem numa massa de grão, interrompendo com o enchimento do silo até que essa camada seja seca. Na secagem em camada recolhida, adota-se uma aeração de manutenção dos grãos que aguardam secagem. A secagem de ambos os processos poderá ser em temperatura ambiente, com o ventilador ligado ao mesmo tempo em que se realiza enchimento de silo. Ao se associar com um adequador de ventilação, realiza-se secagem para o aquecimento, acelerando as etapas de processo, porém correndo-se o risco de secar o milho além do recomendado. As temperaturas de secagem não devem ultrapassar 55 graus Celsius, de modo a não comprometer a qualidade do produto a que se destina. A secagem com aquecimento de ar deve ser seguida de secagem aeração
para reduzir a temperatura da massa de grãos durante o armazenamento, e a massa de grãos tende a ter sua temperatura elevada naturalmente devido à liberação do calor proveniente da respiração, gente, que continua após a seca do milho. A semente não morre, o grão não morre após ser colhido. Qual que é a prova que a gente tem disso? A prova é que usa-se esse grão colhido na forma de semente ou até mesmo a colheita da semente, ela vai garantir, mesmo que depois colhida, a germinação de nova planta. Toda vez que existe um gradiente de temperatura superior a 50 graus Celsius, a 5 graus Celsius, entre a massa de grãos externa e interna, deve-se proceder à aeração ou resfriamento do ambiente. No próprio silo de armazenamento, muitas vezes essa trinçagem que ocorre na transferência de massa de grãos não é observada. Por isso, muitas vezes as pessoas querem observar isso, essa colheita, né? Silo. Já falamos do silo. Sobre o silo, os tipos de silo agora. Nós temos os silos metálicos. Vantagem: fundação mais simples e barata. Ele é um silo relativamente barato de fazer. O custo por tonelada sai inferior ao custo do silo de concreto. Células de capacidade média permitindo maior flexibilização operacional são utilizadas, né? Bom para unidades intermediárias, vamos dizer assim, produtores intermediários. Desvantagem: pode ocorrer infiltração, isso é um problema sério de água de chuva. Possibilidade de vazamento de grãos durante o expurgo pode ocorrer, né? E a transmissão do calor ambiente para dentro da célula, podendo ocorrer condensação, causando então um maior custo de instalação que os graneleiros. Uma vez que unidades menores são feitas, gasta-se mais material para fazer essas unidades. Temos também o silo vertical, ou silo vertical de concreto. Vantagem: ele tem menor espaço ocupado devido ao seu desenvolvimento vertical, paredes espessas evitando transmissão de calor para fora da massa e o melhor conservação do grão, permitindo armazenamento ao longo do tempo. E aí a gente lembra, fazendo um paralelo, né, das empresas que fazem esse armazenamento e o controle do tempo e precisam do material armazenado por mais tempo. É importante, então, muitas vezes, quem sabe, fazer a construção de silos de concreto aí, ó. Desvantagem: o custo altíssimo de implantação, leva muito tempo para construir, é uma montagem lenta. E tem que ter torres de serviço caras, uma vez que essas torres não mudam mais de lugar. Grande altura de queda de grãos, causando quebra, muitas vezes só na deposição, no armazenamento do grão dentro do silo, você já vai ter perda. Temos os silos, ditos silos subterrâneos. Silos subterrâneos no Brasil estão em desuso, apesar de viável tecnicamente e economicamente. A descarga desse silo é difícil, é complicada. O silo, então, vai constituir de quê, pessoal? De uma vara escavada, refletida na lona plástica, firmada com barras de ferro na parte superior para fixação, né? Por debaixo da lona, no fundo do silo, recomenda-se a colocação de uma camada de palha, né, para poder melhorar a questão da ventilação. O milho, então, é descarregado com umidade entre 12% e 13%, até a cobertura da lona. Acima da lona, coloca-se uma camada de solo, de palha, outra de solo, formando uma estrutura côncava para escorrimento de água de chuva, não promovendo o escorrimento interno, né? Pode acumular água de chuva. E não deve se esquecer de construir canaletas para escoamento da água de chuva, então, dessa forma, a fim de evitar o contato quebrado da abertura do silo ou o processamento por algum autor estimado. O sistema de silo hermético ou sistema de armazém e depósito. Ele consiste em se acondicionar grãos de milho com 12% de umidade em tambores metálicos de 200 litros, por exemplo, ou mais, tá? Tambores de 200 litros, só para dar um exemplo.
aqueles containers de metal que você pode usar na propriedade rural mesmo, vedando com parafina de modo a eliminar trocas gasosas e a entrada de umidade, ou em saco plástico com 40 kg de grão. O hermético é importante você retirar todo o ar dele, né? Os sacos plásticos cheios devem ser colocados dentro de sacos que também deverá ser vedado. Assim realiza-se a modificação da atmosfera pelo consumo do oxigênio, pela massa de grão e acúmulo de CO2. Esta modificação torna o ambiente impróprio para o desenvolvimento de fungos e insetos. Os tambores ou os sacos plásticos devem ser previamente limpos e todo o seu enchimento deve ser colocado em ambiente coberto, fresco, sem incidência de raios solares e protegido principalmente de ataque de roedores. Temos aqui o armazém graneleiro, vantagem de baixo custo por tonelada instalada, rápida execução e grande capacidade em pequenos espaços, uma vez que é o graneleiro. Desvantagem: ele tem uma pequena versatilidade na movimentação de grãos, você precisa de fazer movimentação com maquinário, no caso. Pequeno número de células, você não pode ter muitas células uma ao lado da outra, né? Grande possibilidade de infiltração de água de chuva, não é dos mais bem feitos, vamos assim colocar. E possibilidade de ocorrer dificuldades na aeração, uma vez que nós temos na massa de grãos parte exposta ao ar, parte não exposta ao ar, e isso pode provocar problema. E temos também aqui o armazenamento em sacarias, né? Em sacarias, o armazenamento é feito em sacaria, né? Como já foi dito. O milho deve estar entre 12,5% e 14% de umidade e a sacaria deve ser suspensa do piso, apoiada em estrados, por exemplo, mantida distância da parede, de forma que possa haver circulação do carrinho hidráulico, que faz a movimentação disso. O piso deve ser concretado, impermeabilizado e estar com pelo menos 30 centímetros acima do nível do solo. Deve-se proceder o controle de ratos com telas em todos os ralos, janelas e nos vãos entre as estruturas do telhado. O expurgo periódico, ou seja, a esterilização, né, periódica dos lotes, deve ser realizada sempre que se identificar alta incidência de alguma praga de cartucho, por exemplo. Os cuidados básicos Os cuidados básicos para esse tipo de armazenamento são a garantia da limpeza dos grãos antes de ensacados, remoção do resto cultural, insetos, grãos quebrados e ardidos, etc. A umidade adequada do grão, limpeza e desinfecção do armazém, né, elimina os focos como ratos e insetos, o uso de sacaria limpa, o empilhamento adequado, inspeções permanentes de modo a ser efetuada eficaz, controle das pragas e ratos, e o armazenamento em sacaria requer maior mão de obra, uma vez que você vai ensacar toda a produção, né? Mão de obra e requer maior espaço, além do custo da sacaria em si, como inconveniente, porém a da detecção de poucos sacos contaminados impede o investimento, né? Impede a inviabilização dos recursos existentes. Tá bom? Então, esse cuidado, você tem que tomar cuidado, né? Tipos de umidade e armazenamento. Os principais parâmetros que devem ser verificados para escolher a umidade armazenadora a ser implantada são tipo de produção, como já falamos, fatores técnicos econômicos também, custo de instalação e da operação, caso não vá fazer uso de instalações, e finalidade a que se destina essa umidade, né? É uma silagem de grão úmido? Precisamos de umidade. É um armazenamento em silo-trincheira? Não precisamos de umidade. São parâmetros que a gente tem que levar em consideração. Gente, a gente fica por aqui então, né? Finalizando essa aula. Na próxima aula a gente continua. Espero que vocês tenham aproveitado da melhor forma possível a nossa conversa de hoje. E é isso, pessoal. Vamos deixar aqui um abraço para todos vocês e até a nossa próxima aula.